Olá, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia? Hoje a gente vai dividir a nossa aula em dois momentos. Como? A gente vai ter um formulário em que eu unifiquei as páginas que nós vamos fazer e a gente vai encerrar o nosso módulo de geografia. Ah, professora, então a gente vai fazer a matéria do momento de revisar também? Normalmente nós fazíamos ele juntos. Só que agora eu vou começar a trabalhar ele de lição de casa. Então, quem está acompanhando as lives online fez atividade de sala de aula comigo e agora vai encaminhar para mim essa atividade como lição de casa. Então, vamos lá que eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar. Seguinte, primeira coisa, nós vamos começar, falando da nossa aula de geografia. Aqui no capítulo 7, eu coloquei todas as páginas, Nós vamos da página 270 até a página 281. Na última aula de geografia, a gente começou a falar de características de paisagem natural, ou seja, aquela paisagem feita pela natureza, e da paisagem humanizada. A paisagem humanizada é aquela que foi modificada pelo homem, Ele foi adaptando a paisagem segundo a sua necessidade. Só que esse mudar da natureza gerou impactos. Impactos ambientais são problemas que o ser humano acabou criando na natureza. Então, aqui, por exemplo, ele mostra para a gente duas imagens de problemas que são causados pelo ser humano. Um deles é a poluição, que é o que a gente mais acaba falando. E a gente tem os exemplos vivos, que são as poluições dos rios, os rios de água doce que a gente consome, que a gente usa. Então, o ser humano, olha só, por que ele modifica principalmente a paisagem? Para ele morar, para ele trabalhar, para ele se divertir, para ele cultivar os alimentos que ele precisa, porque a gente precisa de alimento, para criar animal. Só que para ocupar esse espaço, para construir prédio, para trabalhar, para casas que a gente precisa, para praça, para rua, pontes, e assim vai sempre mudando a paisagem natural e o ambiente à nossa volta, de acordo com a vontade do homem. Algumas mudanças são necessárias porque a gente precisa existir. Outras, nem tanto, a gente teria que ter mais cuidados com a natureza, até porque a gente precisa da paisagem natural para a gente poder viver. A gente precisa dos recursos da natureza, porque se acabar os recursos da natureza, a gente morre, Da onde a gente vai tirar o nosso alimento? Da onde a gente vai tirar a nossa água? Então, por exemplo, a poluição dos rios é um efeito muito ruim para nós. Então, essa paisagem natural, além de ser modificada pelo homem, ela pode ser modificada também por ela mesma. Com o passar dos anos, Ela sofre algumas alterações. Então, se a gente pegar uma fotografia antiga e uma atual, a gente pode perceber, sim, algumas modificações da natureza. Outras coisas também que o ser humano faz e que é ruim, além de despejar o lixo, os esgotos nos rios, é o desmatamento que a gente fala. Desmatamento é tirar as árvores sem necessidade. Então, o que você vai fazer para mim? Você vai responder lá no formulário, vai aparecer essa primeira questão como o número 2 mesmo. Por que as pessoas modificam a paisagem natural? Você sabe explicar como isso é feito? A resposta está aqui, dentro do texto. Você precisa ler e interpretar, ok? E aí, o que acontece? Essa primeira pergunta eu deixei como número 2. Eu fiz um único formulário para todas as páginas que a gente vai tratar em sala de aula, para não ficar vários documentos. Então, a próxima pergunta que vem, ela vai começar como número 1. Então, presta atenção lá para você não se confundir, tá bom? E aí, olha o título da atividade. As atividades econômicas e a transformação da paisagem natural do tempo. Esse título grandão assusta a gente, mas não precisa. Atividades econômicas são aquelas coisas que a gente precisa fazer para trazer dinheiro para o nosso país. E que para fazê-las a gente precisa modificar a paisagem à nossa volta. Então, com o tempo, ela vai mudando mais ainda. Essas atividades econômicas principais nós estudamos lá no primeiro bimestre, antes mesmo da pandemia. Então, o exercício número 1, ele pede para que a gente juntos, tanto com o colega quanto comigo, relembre essas atividades econômicas desenvolvidas pelo ser humano, que nós já aprendemos. Então, a gente vai relembrar a agricultura, que a gente precisa do plantio, dos alimentos,
a pecuária, que é o cuidar dos animais que a gente consome, o extrativismo, que é retirar as coisas da natureza, o minério de ferro, por exemplo, e as indústrias, que produzem as coisas em larga escala, ou seja, né, em grande quantidade. Então, essas são as atividades, são as principais atividades econômicas que os países fazem e que geram dinheiro, né? Porque ou a gente distribui aqui no nosso país ou lá para fora. Aí a pergunta número 2 está relacionada com a número 1. Ela quer saber a sua opinião. Por que você acha que essas atividades, ou seja, agricultura, pecuária, extrativismo e indústria, transformaram a paisagem? Então, você vai responder lá no formulário para mim. Vai estar com o número 1 e número 2. Aí você precisa continuar lendo o texto, porque ele vai continuar te explicando, que é para você poder responder as perguntas que estão lá no formulário. Então, as atividades econômicas, elas impulsionam, a gente trabalha, a gente gera essa economia e a gente transforma a natureza, por quê? Porque ela traz justamente dinheiro e o dinheiro traz transformação. Então, e a gente depende dela para a gente garantir nossa sobrevivência, para a gente viver. E aí, alguma dessas atividades, por exemplo, é a construção civil. Construção civil é a construção, a mineração e a indústria, o comércio, a agricultura, o pecuária e as outras. A construção civil, ela é a produção de obras, principalmente de prédio. É a construção, é a manutenção de casas. Então, se a gente tem prédios hoje, se a gente tem casas, é graças à construção civil. Isso é muito importante. Então, dessa forma, teve diferentes tipos de a gente ocupar o espaço ao longo do tempo, tá? Então, a gente mudou a vegetação original. E com base nisso, você vai responder a pergunta número 3 para mim. Lá no formulário, eu coloquei as mesmas fotografias para você, só não vai aparecer o quadrinho aqui, você só vai ter que selecionar lá o A, o B, C, a bolinha. Então, o que você tem que fazer? Ler. Você vai ler lá, construção civil, conjunto habitacional em cidade de Tiradentes, município de São Paulo, do estado de São Paulo. Qual das figuras representa a construção civil? Ah, para a letra A, então você vai lá na bolinha da letra lá e seleciona. Você vai fazer isso com todas. Leia e identifica, ok? Aí continua lendo o texto para responder as próximas questões. Então, olha só, a gente falou que desmatamento é uma das coisas ruins que o homem faz e que traz grandes más consequências para a gente, como, por exemplo, a da Amazônia sendo desmatada, são as árvores que fazem a fotossíntese, que ajudam a gente a respirar, que traz para a gente a sombra, água fresca, o alimento, e a gente desmatar consciente para poder ocupar o espaço, para poder sobreviver, é uma coisa. As pessoas que estão desmatando, por exemplo, lá na Amazônia, elas só estão pensando em dinheiro, em vender, e por isso está sem controle. Então, a gente tem duas formas de tentar melhorar isso. Como? Conscientizando as pessoas, passando informação, falando da importância, coloca a polícia para fiscalizar, multa, manda prender. E a outra é tentar reflorestar. O que é isso? É cuidar dessas áreas que foram destruídas, diminuindo os impactos que foi causado. Ou seja, fazendo reflorestamento, plantando de novo, cuidando das vegetações dessas áreas que foram destruídas, né? Então precisa. Então o ser humano, ao mesmo tempo que ele destruiu, ele pode arrumar. Só que ele precisa ter tempo de ir lá, ele precisa ter vontade, porque ele precisa lembrar que, mesmo plantando essas florestas, essas árvores que a gente tem, elas levaram anos, né? Então, elas não vão conseguir se recuperar sozinha, naturalmente. Elas precisam ser reflorestadas, elas precisam do ser humano para poder ajudar. Então, por mais que a gente destrua, né, exagere no nosso usar da natureza, a gente pode ajudar a ela se recuperar também. Então, isso a gente pode fazer não só com reflorestamento, mas a gente pode ajudar a poluição dos rios, a gente pode começar a melhorar tudo à nossa volta. Então, o que você vai fazer? Tem duas fotografias aqui que eu coloquei lá no formulário também. Você vai comparar elas, são fotografias de reflorestamento lá de Brasília. E aí você vai observar para poder responder para mim. Por que reflorestar é uma prática importante? Por que seria tão importante essa ideia que de quem teve a ideia de reflorestar é importante? Você vai explicar para mim, não vai me dizer só sim ou não, tem que explicar. Resposta completa, letra maiúscula, mesmo lá no formulário.
5, você vai pesquisar se existe alguma área em seu local de viver, ou seja, onde você mora, que tenha sido reflorestada. Se sim, como é ela? Se sim, você fala onde é, explica como é, se não, você só coloca não lá, tá? Para os alunos da aula da live, eu me pedi para colocar não e dar as informações de poder, seu lugar de viver ao longo do tempo. Nós, em geografia, já fizemos um trabalho de pesquisa desse. Vocês pesquisaram sobre o bairro, levaram fotografias antigas e fotografias atuais, então vocês perceberam que o lugar foi mudando ao longo dos anos. A nossa escola, se a gente olhar fotografias antigas e atuais, ela mudou muito, né? A maior prova disso foi a quadra. Quando vocês entraram lá no primeiro ano, a quadra era descoberta, passou pela reforma, ela se tornou coberta. No final do ano teve outra reforma, a quadra foi lá para cima. Então, isso são modificações do espaço escolar. Aqui a gente está falando de paisagem. Então, o município onde a gente viveu, a cidade onde a gente vive, ela era uma paisagem toda natural e que, por estar acontecendo na atualidade, ela foi sofrendo mudanças. Mudanças podem ser mudanças rápidas ou mudanças mais sutis. E a gente pode identificar essas mudanças olhando por onde a gente passa, do caminho indo para a escola, de indo passear, viajar com a família, para onde vocês sempre vão, passeando com o cachorro. Então, sabendo de tudo isso, eu quero que vocês observem essas 3 fotos que tem aqui, que eu coloquei lá também. Essas 3 fotografias são exatamente do mesmo lugar, da mesma rua. Tem a legenda da foto, precisa ler. Então, uma é do ano de 1862, a outra é de 1914 e a outra é de 2006. Com a evolução do tempo, a gente pode perceber até que a fotografia ficou colorida, né? Porque lembra, a gente conversou sobre isso. As fotografias nem eram coloridas quando surgiu. Depois, com o avanço da tecnologia, é que foi ficando cada vez melhor. Então, depois que você observou essas imagens, você vai responder aqui para mim as mudanças que você observou. Você vai colocar para mim aqui no mínimo umas 3 mudanças, tá? Em relação a essas fotografias. Não vai falar para mim que avançou a tecnologia, que o mundo mudou, isso aqui. Eu quero saber em relação a essa fotografia, a imagem que você está vendo, ok? Na número 2, você vai falar lá para mim, ó, agora que aprendemos mais sobre a transformação da paisagem natural para a humanizada, vamos conversar sobre o lugar de viver. Quantos anos tem o município onde vocês vivem? Você pesquisa e coloca aqui. Do pessoal da sala de aula, eu deixei colocado do de São Paulo, tá? E a paisagem do município mudou muito ao longo do tempo? Então, é só a gente pensar um pouquinho, ó. Se a gente olhar aqui nessa página, a gente percebeu o quanto mudou. Será que a sua também não mudou? A letra C, você vai perceber que não tem no formulário. Por quê? Olha o que ele pede. Identifique no lugar o que foi modificado em seu município e desenhe como vocês acham que era antes da transformação de sua paisagem. Então, esses exercícios que são de desenho, eu não vou colocar no formulário, vou deixar para você fazer direto na apostila e você nem precisa me mandar a foto, tá? Quando eu pedir todas as outras questões no formulário. Por quê? Eu não vou pedir para você desenhar no computador, não vou pedir para usar o Jamboard para desenhar, você faz direto aqui e tudo bem, tá ok? E aí a gente vai para a lição de casa, como é que vai funcionar? Coloquei no formulário e eu abri um outro tópicozinho lá dentro do Classroom, tá escrito lição de casa. Tem as mesmas perguntas, os mesmos são aqui. Você precisa ler tudo que nós revisamos e botar essa cabecinha para pensar. A primeira pergunta aqui é: com qual dos nossos 5 sentidos percebemos melhor as paisagens? Então, quais são os nossos sentidos? Visão, audição, olfato, paladar? Qual é? Aqui embaixo tem uma cruzadinha para você responder. Tem as dicas e você vai encaixar as palavras. Só que eu fiz uma online para você preencher para mim, para eu poder corrigir, ao invés de você mandar aqui. Só que como a gente vai fazer? A gente está testando, então eu vou usar essa de teste a primeira vez. O que você vai fazer para mim? Entra lá no link, preenche, só que não vai estar na ordem exata igual tá aqui, mas são as mesmas perguntas. Preenche. Quem estiver fazendo no celular, tira um print. Quem estiver fazendo no computador, tira uma foto com o celular, anexa na lição e me manda. Tá ok? Para eu poder corrigir. É um teste. Vou ver se dá certo para a gente continuar. Na questão número 3, o Neco saiu perdido aqui, ó.
e aí a Nina tem que encontrar ele. Então, você tem duas coisas para fazer: levar ele pelo caminho. Ah, professora, como que eu vou fazer para levar pelo caminho ela aqui no formulário? Esse você não vai levar pelo formulário. O que, que você vai fazer para mim? Você faz o achar, ela achar o gatinho direto na sua apostila. Isso eu não preciso corrigir, porque, né, é tranquilo. Só que eu quero que você responda essas duas perguntas para mim lá no formulário. Eu deixei o campinho para mim, para você. Então, você vai escrever lá, paisagem natural, na sua resposta. E me mostrar qual das figuras é. É a A? É a B? É a C? É a D? Depois você coloca a paisagem humanizada, ok? Só isso. Aí, na número 4, pede para você identificar a partir de cada imagem o tipo de paisagem que se trata, natural ou humanizada. Depois, crie uma legenda explicando, indicando a característica da paisagem. Coloquei lá as fotos para vocês, um campinho para cada uma. Então, a primeira coisa que você tem que me dizer, essa paisagem é, ou então sim, paisagem humanizada, paisagem natural. E depois criar uma legenda, ou seja, congestionamento de carros. Vai fazer isso para as três, ok? Na número 5, é só assinalar o V de verdadeiro, o F de falso. Então, aqui você só vai ler lá as perguntinhas e marcar as bolinhas no formulário, certo? Na número 6, pede as transformações das paisagens naturais que podem ocorrer por diversas atividades ligadas ao crescimento urbano econômico. Crescimento urbano é o crescimento da cidade, econômico, lembra? Dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais eu cresço. Então, a gente vai marcar com X as atividades que transformaram a paisagem natural. Pronto, tem mais de uma resposta? Tem. 7. No município onde você vive, existem paisagens naturais? Caso a resposta seja sim, escreva quais são e diga por que elas são importantes para você e sua família. Ah, posso falar do Parque do Carmo? Posso falar do Parque Ibirapuera? Pode. Explica que são naturais e por que elas são importantes para nós, para sua família, para o bairro. O exercício número 8 você não vai ver no formulário, porque você precisa fazer o desenho aqui, então você faz direto na apostila. Precisa me mandar foto? Não. Compara desenhando o quadro de transformação a paisagem natural e paisagem humanizada. Então, começou sendo natural, você vai começar a fazer transitando. Como assim? Então, a pessoa chegou, viu a árvore ali, então falou, eu preciso dar uma destruidinha aqui para chegar na cidade. Então, qual que é o processo que está no meio? O que, que ele teria que começar a fazer para chegar nisso? Você desenha aqui para mim. A número 9. Descreva alguns elementos da paisagem natural ou paisagem humanizada que você encontra no caminho da sua casa até a escola. Você vai pensar lá, da sua casa até a escola, o que, que você vê de paisagem natural? Então, você escreve paisagem natural na linha de cima, coloca duas coisinhas que você vê. Na linha de baixo, paisagem humanizada, duas coisinhas que você vê, ok? Ah, professora, lá no doc não vai ter duas linhazinhas para separar assim, então você escreve natural, dois pontos, o que você vê. Humanizada, dois pontos, o que você vê. Tá? 10. Observe a imagem e complete a frase de acordo com as palavras a seguir. Eu coloquei a imagem, coloquei as palavras e o texto. Lá você não vai conseguir completar. Então, na sua resposta, você só pode colocar para mim, ou você copia o texto e acrescenta as palavras para mim na ordem correta, ou você só coloca as palavras na ordem correta na resposta para mim, tá? Então, aqui elas estão embaralhadas. Se você descobrir qual é a ordem correta e só colocar de resposta para mim, eu aceito para corrigir. Número 11. Observe as imagens a seguir e selecione o tipo de atividade que corresponde a cada uma. Então, aqui tem já os títulos, ó, comércio, indústria, moradia, pecuária, agricultura. Tem as fotinhos aqui, coloquei lá no doc, você só vai escrever na frente. Ah, é moradia, moradia aqui. Ah, é indústria, indústria aqui, tá? Encaixar cada nome de acordo com a sua atividade. Então, presta atenção. Deixa eu mostrar o formulário aqui, ó, olha lá. Quando você entra na atividade, o doc tá aqui, ele vai carregar. Então, é isso aqui que é para tá falando, ó. Quando chegar na atividade da Nina, não precisa levar o gatinho. A única coisa que você vai responder para mim é a pergunta que tá aqui, ó. Aqui só irá responder as perguntas abaixo, ó. Paisagem natural e paisagem humanizada, ok?
todas as imagens bonitinhas, então a gente tem que assinalar verdadeiro ou falso, marcar as opções. Aqui é o texto que a Pro falou, então você pode organizar só a ordem das palavras aqui para mim, eu vou saber. Aqui você só tem que indicar, então tá vendo? Ó, comércio, indústria, pecuária. Ah, Pro, aqui é agricultura, então escreve agricultura aqui. Vem para a próxima. Eu coloquei o título em todas, que é para você saber o que você tem que fazer. Conseguiu fazer? Prestou atenção? Me envia. A da cruzadinha tá aqui, ó. Quando você clicar no link, ele vai abrir. Carregou. Então, você lê a dica e preenche. Se você colocar a palavra errada, esquecer de acento, a palavrinha vai ficar vermelha. Terminou? Tira a foto, tira o print e me manda, tá bom? É assim que a gente vai conseguir completar e vai fazendo os testes de novas ferramentas para a gente poder usar, assim como a gente fez com o Jamboard. Combinado? Capricho, então, atenção para os prazos. A gente já terminou o módulo e na semana que vem tem mais. Então, um beijo e até a próxima aula.